um Papo Clássico, o podcast onde nós falamos sobre tudo à luz da boa cultura clássica e da ortodoxia cristã. Meu nome é Vitor Vidal e hoje o nosso assunto é um assunto interessantíssimo, né? É um assunto daqueles que a gente consegue levar para a nossa vida prática, né? Um entendimento que resulta em frutos rápidos, né? E o assunto de hoje é sobre como o homem pode lidar da maneira correta com o seu meio ambiente, o seu mesmo, né? Usa esse pronome de propósito. Como o homem deve lidar com a natureza, com o seu lar, com a sua cidade, com o seu bairro, né? E nós vamos lançar aqui uma visão clássica, né? Como que o pensamento clássico e cristão se desenvolveu ao longo do tempo a respeito desse assunto. Então vamos entender isso aí melhor. Meus amigos, o tema de hoje poderia facilmente ser uma filosofia do meio ambiente, né? Digamos assim. E para começar nosso podcast, meio ambiente aqui a gente vai usar numa acepção que não está só relacionada à natureza, tá bom? Somente aos vegetais. Essa é uma acepção, inclusive, moderna. A gente vai ver isso agora, aqui nesse episódio. Então, eu vou usar o termo meio ambiente como sinônimo, tá? De tudo junto. Natureza, lar, bairro, comunidade, cidade, animais e tudo, tá bom? E de onde vem isso aqui? Eu tirei isso aqui da nossa base principal aqui para esse assunto, que é o Gênesis. E, cara, por mais que você que está me ouvindo possa não ser cristão, esse assunto encontra o seu cume, né, o seu ápice, a partir da interpretação, a partir da revelação cristã. Não tem nada igual. Tá bom? A gente vai só lançar a base aqui e vai continuar, mas quem quiser entender melhor isso aqui, recorra a Gênesis 2, tá? Recorra a Gênesis 2 e 3. Então, para começar, a gente está lidando aqui, qual que é o objeto de estudo desse episódio? É o ambiente do homem. Como o homem, com seu desenvolvimento, né, da sua família, da polis, dos meios tecnológicos, né, dos meios econômicos, né, que também nós vamos falar sobre economia aqui no podcast futuramente, com as suas atividades pecuárias, empresariais, como o homem se projeta sobre a natureza criada por Deus. Né? Em Gênesis 2,15, diz assim, é um texto muito conhecido, né? O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Veja bem, cultivar e guardar. Então, toda reflexão saudável a respeito do meio ambiente, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Vai partir desse mandato do Éden. A pessoa pode até dar uma pirueta aí argumentativa para dizer que veio de outro lugar, mas a origem vai estar aqui, tá certo? Cultivar e guardar. São dois verbos em hebraico que o cultivar quer dizer, o cultivar é o abad, e o guardar é o chamar. Essas palavras têm uma conotação realmente de cultivar no sentido de fazer frutificar, de administrar, de prosperar aquilo ali, e prosperar per se não faz sentido, né? Então é cultivar e usar, tá certo? Se utilizar, usufruir da natureza, mas por outro lado, guardar. Olha que interessante. Então, o Éden aqui, simbolicamente, né, o símbolo ele tem essa capacidade de condensar grandes significados. Né? E o Éden aqui, é claro que tem um contexto específico do Gênesis, mas ele representa a criação de Deus. Né? Então, o homem está sempre relacionado a esses dois mandatos. Né? Nós vamos chamar aqui de mandatos da criação, mandatos criacionais, né? Da espécie humana. Né? Criar, ou melhor, cultivar, não criar, né? Cultivar e guardar, tudo bem? Então é servir e proteger. Então o homem ele não foi criado, para começar o assunto aqui, tá? Ele não foi criado nem para destruir a natureza. Vou usar a natureza aqui de maneira tola, né? Vou usar aqui, vou esgotar os recursos, não vou administrar aqui, vamos pensar aqui como alguém de 6.000 anos atrás, né? Não vou administrar aqui minhas sementes, não vou rodar as plantações no solo. Isso não faz sentido, né? Porque a riqueza, o recurso natural ia acabar. Então, o homem, por um lado, ele não foi criado para fazer isso, para destruir a natureza, por meio do uso excessivo, nem para idolatrar a natureza. E aqui está um ponto central, tá? Hoje,
esse assunto está praticamente monopolizado pela ideologia pueril, tá? Do ambientalismo, tá certo? Que a gente vai tratar aqui com calma mais pra frente. Então, a base do nosso assunto é o seguinte, cara, a criação, ela é um dom de Deus, tá? E o homem, ele é uma espécie, ele é incumbido por Deus para ser um administrador racional daquilo ali. Né? Nós cansamos de falar aqui que o homem é dotado, né, de intelecto. Então, intelecto é algo imaterial, nós demonstramos aqui em alguns episódios atrás, é algo imaterial, como diz Aristóteles no seu tratado sobre a alma, no De Anima, né, no Peripsyche. Então, naturalmente, o intelecto é voltado às coisas eternas, né? Então não vai estragar com aquilo que é temporal. Vai pensar naturalmente na perpetuidade. Então, o homem ele tem que ordenar o seu mundo, o meio ambiente, né? Entenda o meio ambiente não só como natureza, tá? Entenda como tudo ao redor do homem, como o homem interage com o mundo físico, tá certo? Então, eu acho que é uma boa definição aqui de meio ambiente, né? O mundo físico ao redor, tá certo? Então, assim, nesse sentido, se existe uma espécie de, entre muitas aspas aqui, ecologia bíblica, né? Ecologia não é o que a gente vê hoje, né? 1 milhão de eventos aí das organizações das Nações Unidas, né? 1 trilhão de organizações financiadas por fontes duvidosas. Não é isso que é ecologia. Ecologia, como diz a etimologia da palavra, né? Oikos, logos. Então, oikos, assim como é o mesmo radical de economia, né? Oikos é lar, em grego, né? É sua casa, a sua propriedade, digamos assim, onde vive uma família, ou onde vive um clã, tá certo? Que é um conjunto de famílias, uma aldeiazinha. Então, oikos logos é o estudo desse local, é o estudo de como esse local se comporta, como ele deve ser, tá certo? Então, intrinsecamente, a palavra ecologia já remete a algo local, não remete a algo global, tá? Então, isso aqui, a gente tem que se apegar a isso aqui. Então, já pegando o gancho do texto bíblico, a ecologia bíblica não é um ativismo, como se vende hoje, tá? Ela é imperativa no sentido da responsabilidade. Então, é cultivar e guardar. Não é uma idolatria do meio ambiente. É usar e preservar, tá certo? Então, você vê que, assim como a gente vai tratar de todos os assuntos possíveis aqui no podcast, a maneira do homem agir, né, em relação a qualquer coisa, cara, a verdade é a seguinte, a base do podcast aqui é aristotélico-tomista. Então a gente aborda a maioria das questões sob a ótica da filosofia aristotélica, que, ao meu ver, e graças a Deus, né, ao ver de muitas pessoas exemplares, né, ao longo da história, é a melhor maneira de se entender a realidade e de se fazer filosofia. Na filosofia aristotélica, sempre a melhor maneira vai estar na virtude, tá certo? Assim como é corroborada, né, endossada a filosofia aristotélica pela revelação cristã. Isso é evidente, né? Então, a revelação cristã, ela endossa indiretamente a filosofia de Aristóteles, né? Então, você vê que com a natureza não é diferente. Então, nós não temos que pecar pelos extremos, né? Nem destruir, nem adorar a natureza. Então, preservá-la. Então, o foco é em manter a natureza como ela está, melhorá-la para o usufruto humano, sem destruí-la, tá certo? Então, o homem, ele tem que ser capaz, tá? Parece uma coisa besta isso, meio trivial, meio óbvia, mas é nosso papel, tá? Como hoje, em metrópole isso é mais difícil, tá? Mas eu vou falar mais pra frente sobre sobre as cidades, como é que isso é mais difícil. Mas o homem ele tem que ser capaz de se harmonizar com o meio ambiente, tá certo? Isso é bem presente em Tomás de Aquino. Quem tem a Suma Teológica aí, na segunda parte da segunda parte, né, da Suma, na questão 66, no artigo 1, São Tomás de Aquino fala assim, o uso das criaturas deve ordenar-se ao bem do homem, mas o bem do homem é ordenado ao bem divino, tá certo? Vamos pegar aqui o primeiro trecho dessa citação, que olha, o uso das criaturas deve ordenar-se ao bem do homem. Ele está falando aqui dos animais, mas isso é extensível à natureza, né? De maneira mais trivial ainda, tá certo? Então,
o ser humano deve ser capaz de se harmonizar com isso. Vocês estão entendendo? Então, isso não deve... meio que está pressuposto, né? A coexistência do homem com isso. Porque a natureza foi criada por Deus também. Então, o homem ele tem domínio sobre a criação. Isso é incumbido. Isso é dado por Deus na mão do homem. Olha, você tem domínio ministerial sobre a criação. Né? Não é um domínio laço, né? Um domínio descuidado, nem um domínio tirânico, né? Pensando aqui na lógica aristotélica, né? Então, não é com excesso nem com falta, tá certo? Então, esse negócio de não vou usar o meio ambiente, né? Porque isso daí eu tô destruindo e tal, cara, isso não é verdade. Tá? O meio ambiente está aí para ser usado, os animais e os vegetais, tá certo? Então, a pessoa sábia, ela se equilibra nesse meio, tá? E aqui eu quero trazer o principal assunto, o principal conceito aqui do nosso episódio de hoje, que é o conceito de oikofilia. A nossa base para o episódio de hoje, pessoal, está no livro Filosofia Verde, né, de Roger Scruton. O Roger Scruton é um cara que entendeu isso muito bem, ao meu ver. O Scruton, ele tem... ele não escreve tão bem como alguns filósofos e ensaístas. Ele é um pouco confuso em relação a algumas bases filosóficas, né? Porque ele é um cara que era assim, conservador, né? Um símbolo do conservadorismo inglês, mas que recebeu influências bem duvidosas, né? De Kant, Wittgenstein. Então é esquisito. O Scruton, você acostuma com a leitura. Mas o Scruton, nesse ponto de Filosofia Verde, nesse livro Filosofia Verde, é Como Pensar sobre o Meio Ambiente. Eu acho que não é editado mais, né? Ele saiu acho que foi pela Realizações. Saiu em 2012, 2013. O Scruton traz um conceito muito interessante, né? Que é sobre a oikofilia. Oikos, como nós vimos antes, é lar, né? E filia é amor. Então ele fala que o verdadeiro sentido de você lidar com a natureza, de você conservar o meio ambiente, é pensar primariamente de modo afetivo em relação ao seu lar. Olha que interessante, cara. Entendeu? Então, assim, essa é a base da Filosofia Verde. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. É um livro que aprofunda a discussão sobre o meio ambiente, né? Então, assim, para o Scruton, que é uma visão bem interessante, o amor ao meio ambiente, se é que isso existe, vocês estão entendendo, né? Não é idolatria, é uma filia, uma afeição, um cuidado, né? Deve nascer do enraizamento moral e afetivo do homem em seu lar, em seu próprio lar. Então, cara, qualquer pretensão de universalidade, então tipo assim, nós temos que preservar o meio ambiente. Cara, calma. O que é o meio ambiente onde você mora? O que é o meio ambiente? O que você pode estar fazendo na sua comunidade? Né? É claro que isso não se aplica hoje muito nas cidades, mas é algo a se pensar. Tá? Então, a verdadeira preocupação da ação humana com o ambiente, dessa harmonização que nós falamos, né? O homem usar o ambiente para o seu bem, sem destruí-lo, né? Não vem, essa harmonização ela não vai vir de tratados internacionais, não vai vir de agências mundiais, né? Não vai vir daí, cara. Nunca a solução parte de cima para baixo. Nunca, tá? Não soluções desse tipo, tá bom? Não vai vir de coisas assim, de centralizações para as comunidades. Vai vir da consciência de cada um, né? De cada um. Olha, isso aqui, cara, é minha casa. Esse bairro aqui, velho, é onde eu moro. Então vou olhar o lixo no chão, vou catar. Eu vou olhar a grama feia, vou aparar, né? Se a minha parede aqui tá precisando de uma pintura, vou tentar, né, pintar minha parede. O inglês tem muito essa consciência, né? Essa consciência, inclusive, não chegou nem dos Estados Unidos. O inglês tem muito isso de ver, de apresentar a sua casa como algo que pertence, né? Digo assim, a arquitetura, a pintura, o seu jardim, algo que pertence à comunidade, né? Então, o inglês, quando ele deixa o seu jardim descuidado, a sua casa largada, ele se sente, tipo, ofendendo o seu vizinho. Principalmente no interior da Inglaterra. Isso é muito presente. Então, as pessoas cuidam lá das fachadas, né? Das áreas de jardim,
pensando no ambiente, no oikos, né? É muito interessante, porque o Scruton ele vem dessa matriz inglesa, então eu acho que ele traz um pouco dessa preocupação, né? Isso é bem interessante. No Reino Unido como um todo, se pensa dessa maneira. Eu confesso para vocês que eu nunca parei para pesquisar a origem desse tipo de cultura, que é elevadíssima, né? É bem interessante. Então, você vê que é uma preocupação que nasce do seu afeto ao local onde você está, e não a abstrações universalizantes, entendeu? Então, é aquilo que o Chesterton falava, né? É muito fácil você falar que ama a humanidade, né? Eu amo a humanidade, né? Mas o que é a humanidade? É uma palavra, pô. É uma abstração, né? Você está condensando numa palavra a humanidade inteira. Mas qual que é o referente de humanidade mais próximo de você? É sua família, é seu vizinho. Então Chesterton comenta sobre isso, né? Ele fala, tu ama teu vizinho? Se você falar que ama a humanidade e não ama teu vizinho, não trata seu vizinho bem, não trata seus empregados bem, seus chefes bem, sua família principalmente bem, tu não ama a humanidade. Entendeu? Então, a ideia do oikos e da oikofilia é a mesma coisa. Eu amo o meio ambiente, eu quero preservar o meio ambiente. Tá, mas o que você tem feito na sua comunidade, na sua casa, para se harmonizar corretamente com o meio ambiente, para deixar o ambiente mais belo, para cultivar melhor a natureza, né? Para replantar algumas árvores bonitas e árvores frutíferas no seu quintal, né? É uma coisa que parece besta, cara, mas não é, sabe? A oikofilia é um ponto de vista muito interessante. E no Filosofia Verde tem um trechinho aqui que é muito legal, olha só. O Scruton tem uma citação que é bem conhecida, que ele fala assim, olha, o amor é o princípio que transforma o meu em nosso e o aqui em lar. Tá vendo? Então, assim, não é mais o aqui. Hoje, para quem mora em metrópole, a questão do local se perdeu, velho. Então, só tem esse senso de local, caramba, aqui é meu local, é meu lar, né? Da minha comunidade aqui, né? A gente tem uma identidade, vamos preservar esse local. Isso só é mais presente quem mora mais interior, né? Ou quem mora bem fechadinho, às vezes num conjunto há muitos anos, né? Esse senso só vem nessas pessoas. Quem mora na metrópole, na correria, na loucura, cara, isso é totalmente destruído. A gente vai falar mais pra frente disso aqui. Então, uma resposta sensata a esse ambientalismo, esse biocentrismo ideológico louco hoje em dia, né? Ou até, e aqui pouca gente fala disso, tá? Principalmente as pessoas ligadas que costumam de falar de filosofia clássica, né? De ortodoxia filosófica ou teológica, não falam sobre isso aqui. E porque isso aqui é muito associado a progressistas, né? E tal. Mas o antropocentrismo destrutivo do ambiente, como aconteceu, por exemplo, aquele escândalo aquele acidente terrível, né, do navio que vazou, eu não lembro que ano foi isso, foi 2013? Eu não lembro. Um navio petroleiro deixou cair óleo pra caramba, petróleo lá no Golfo do México, né, que poluiu água pra caramba, matou um montaréu de peixe, é uma baita de responsabilidade, né? Então, nós que queremos saber a verdade, queremos aprofundar os conceitos, não podemos deixar que esses termos e esses cuidados, tá? Que, por exemplo, a oikofilia é um valor muito interessante. Não podemos deixar que isso seja sequestrado por pautas progressistas, ambientalistas. Essa é uma preocupação não deles, mas é a preocupação de todo mundo que já se preocupou seriamente com o meio ambiente, tá? Então, a ecologia, né, pensando em oikofilia, essa ecologia, né, pensar sobre o meio ambiente, como interagir com ele da melhor maneira. Claro que, pessoal, até agora aqui está meio abstrato, né, mas a gente vai entrar na concretude. Essa ecologia, ela tem uma dimensão moral, cara. Ela não é uma agenda política. Tá entendendo? Então, como nós falamos antes, é parte das virtudes. Então, tem uma dimensão moral, né? Você não tem que pensar em abstrato, né? Esse é um dos grandes problemas hoje em dia. As pessoas pensam em palavras de referentes vazios, né? Humanidade, meio ambiente. Tá, mas e daí? Né? E daí? E o seu local? E sua família? Né? E o seu bairro?
É isso, é o condomínio. Como é que tá, cara? Vocês estão entendendo a ideia? Então, isso parte do afeto ao local. É aquele senso de cuidar do teu local, de deixar ele mais bonito, de deixar ele mais frutífero, de deixar ele sem peste, sem doença, os animais bem cuidados, né? Provérbios, eu não lembro agora qual que é o provérbio, mas que deixa bem claro que tratar mal um animal é imoral, né? Você causar dor desnecessária ao animal, sabe o que eu tô falando? Tem gente que é meio sem noção, né? Agora, não quer dizer que é contra animal de carga, de jeito nenhum. Vários animais foram criados para isso mesmo e tem que usar para carga, para transporte. O ponto não é esse aqui. O ponto é você, sabe, causar dor desnecessária, não cuidar bem dos bichos, isso é imoral, porque é criação de Deus, né? Porque por mais que os animais... cara, pouca gente fala disso da maneira correta, porque é muito associado, né? Existe um estigma de ser associado a ambientalista maluco, né? A esquerdista ideológico, progressista, mas é uma verdade, né? Você, assim, não tratar o animal com cuidado, reflete um descuido teu também. É a criação de Deus, cara. Entendeu? Então, não tem esse negócio de você ficar, chutando bicho desnecessário. O que é isso, pô? Entendeu? Tem gente que é violenta com bicho desnecessário. Então é imoral, isso não agrada a Deus. É a criação de Deus. Apesar de os animais não terem a potência intelectiva e material igual ao ser humano, né? Eles, de certa maneira, né? Eles têm os sentidos, né? De certa maneira, não, eles têm os sentidos internos, os sentidos externos. Então, eles não têm só a potência vegetativa da alma, como os vegetais, né? Eles têm a potência sensitiva, entendeu? A diferença é que o ser humano tem a potência intelectiva. Então, os animais também têm... Você vê que é atribuída a eles certa finalidade, né? E dignidade no sentido de cuidado, né? E não de humanização de animal. Pelo amor de Deus, esse movimento atual de pai de pet é brincadeira, né, cara? É um exagero disso, né? É o maior exemplo. O pessoal tá tratando cachorro igual criança, gastando R$1 trilhão com cachorro por mês, com gato, pelo amor de Deus. Isso aí é claramente uma idolatria, né? É um vício, é um problema gravíssimo, né? E aquela coisa que o Chesterton dizia: onde tiver idolatria de animal, vai ter sacrifício humano. O Chesterton fala isso, se não me engano, no conjunto de ensaios dele, que está reunido ali A Superstição do Divórcio. Lançado pela... Acho que é pela Vide, né? Vide Editorial ou Realizações. Enfim. Então, o humano vai pagar. Se o animal ficar com romantização com o animal, o ser humano vai pagar. Bom, dito isso, como a gente pode, então, pensar numa filosofia do lar, né? A partir da oikofilia. Então, é algo moral, né? Então, cuidado com o meio ambiente, ele vai começar onde? No âmbito doméstico. Perfeito? Oikos, nomos. Ou melhor, isso é economia. Oikos, filia. Então, é amor ao seu lar. Então, na relação entre homem e seu espaço vital, né, de sobrevivência. Então, o lar é o primeiro microcosmo da criação. É isso que a gente tem que entender. Não tem que ficar abstraindo. Meio ambiente, humanidade. Não. O lar é o primeiro microcosmo da criação. Tá? E a ecologia, esse entendimento a respeito do oikos, né? Oikos, logos, ecologia. Essa ecologia autêntica, ela vai nascer do respeito a essas pequenas ordens estabelecidas por Deus e que as sociedades foram desenvolvendo, tá? Nessa dualidade de cultivar e guardar. Então, o jardim, a vizinhança, né? Os terrenos bonitos, as cercas, né? A cidade, o cuidado... não só estético, né? Mas o cuidado de prevenção contra a poluição, né? Que a poluição é o pior, é o que mata as coisas no longo prazo, né? Ainda que a estética esteja boa, pode estar poluído, por exemplo. Então, uma coisa interessante é o seguinte, inverter a lógica. Então, a gente não tem que pensar assim, cara, eu vou cuidar do mundo, sabe? Vou reciclar o lixo aqui porque eu estou cuidando do planeta. Cara, olha só, você está reciclando lixo aí, não necessariamente reciclar lixo, que é uma coisa muito ineficiente no Brasil, mas digo assim, estou aparando meu jardim, né? Eu estou
cultivando o solo corretamente, né? Assim, não estou destruindo árvore, derrubando árvore à torta direita aqui no meu terreno, porque isso aqui, cara, eu estou cuidando do meu lar, entendeu? Cuidar do lar é cuidar da terra, pô. Então, terra com T maiúsculo. Então, não tem esse negócio de, vou cuidar do meio ambiente, coisa ampla, sabe? A ordem doméstica, ela reflete a ordem cósmica, cara. Então, esse pensamento, você vê que ele retoma a sabedoria clássica, a sabedoria cristã também, né? Que é uma espécie de conservação como modo de gratidão pelo que tu recebeu. E não uma rebeldia, entendeu? Então, assim, essa é uma coisa interessante de se pensar. É uma gratidão pela criação do Senhor, né? É uma consideração pela nobreza do que Deus criou. E nós lembramos lá, né? Deus criou e viu que era bom. Tá certo? Cara, qual que é o problema de hoje, né? As grandes cidades. Então, assim, as grandes cidades são coisas maravilhosas no sentido de otimizar tempo. Não hoje, né? Hoje tá uma loucura. Mas são coisas no sentido de... são boas no sentido de uma solução, né? As metrópoles, né? Pelo menos elas foram concebidas assim, espontaneamente, né? As grandes cidades, qual que é o problema? Elas tendem... como hoje tem esse negócio de, muda para um canto, depois muda para o outro, trabalha em tal lugar, não sei o quê, pega um Uber, volta, não sei o que lá. O homem, ele acaba tendo esse senso do oikos esvaziado. Então, raramente você vai ter uma pessoa com sentimento de oikos, sei lá, na Grande São Paulo, ou no centro do Rio, entendeu? É muito difícil, porque é uma loucura. Sabe, é Manhattan. Isso aqui é meu oikos. Cara, não é. Entendeu? Então, assim, o homem, o ser humano urbano, moderno, ele já não vive mais no lugar que ele ama. Ele não consegue nutrir esse afeto. Porque é líquido para ele. Ele só utiliza esse espaço. O espaço para ele da cidade é funcional. Ele não tem vínculo simbólico, não tem raiz lá. Entendeu? Hoje é muito comum, a pessoa ficou mais velha ali, se formou e saiu da cidade, vai para outro lugar, vai para uma cidade às vezes para tentar uma oportunidade. Não tem esse negócio, né? Não estou dizendo que, como é que eu vou dizer? Não estou criticando esse movimento das pessoas. Estou falando que é um fruto disso, né? O esvaziamento do oikos é um fruto disso. Então, até a própria arquitetura das cidades, os prédios extremamente espelhados, né? Retos ou curvos, sem detalhe, né? A arquitetura funcional, utilitarista, até reflete um pouco disso, né? Da relação, da liquidez das relações, do homem com a cidade. Então tá tudo mais parecido, as coisas não têm mais identidade, então isso faz com que o homem ele veja todos os locais da cidade e todas as cidades como equivalentes. Tá entendendo? Então, essa constante mobilidade, ela vai acabar dissolvendo a ideia de quê? De pertencimento, que é o fundamento do oikos. Entendeu? Então, como é que você... Até estava conversando com o presbítero Vinícius aqui da igreja sobre esse tema um tempo atrás, e ele falou, cara, ele tá certo, ele falou, cara, nas metrópoles hoje não tem oikos. Que negócio é esse? Né? Isso acabou. E é verdade, porque não tem pertencimento. Então, some essa questão do oikos e deixa... Qual que é o grande ponto aqui? Ninguém está defendendo aqui, vocês jamais vão me ver fazendo isso aqui no podcast, que é defender modelos de sociedade. Isso é coisa de revolucionário, ideólogo. Né? Não farei jamais isso aqui. Né? A gente tenta melhorar. Agora, esse negócio de solução fechada para a sociedade, não preciso nem falar, né? A gente sabe onde é que deu. Mas sem pensar em, meu Deus, a solução para as cidades. Não. Qual que é um fruto disso? Qual que é uma coisa que é uma decorrência desse senso de pertencimento do ser humano estar sendo esvaziado? Uma consequência disso é que essas pessoas elas se tornam menos participantes da própria polis. Entendeu? Então, se tornam menos participantes nas ações sociais, né, nas preservações comunitárias. Cara, olha só, a própria relação com os vizinhos, cara. Hoje as pessoas não conhecem os vizinhos. Elas não conhecem os seus vizinhos. Não conversam, não sabem. Às vezes, até para ajudar, né, o vizinho, você não consegue saber os problemas para poder ajudar.
Então, é uma coisa muito estranha, né? Então, o que acontece? Por estar menos engajado na cidade, né, o homem moderno urbano ele vai se tornar vulnerável a ideologias que não têm lastro na comunidade dele. Entendeu? E que ideologias são essas? O ambientalismo, por exemplo. Então, você pega e sequestra o intelecto das pessoas jogando para a abstração universalizante. Então, meio ambiente. Por quê? Não tem referência local, então fica vulnerável a qualquer referente. Então, os projetos globalistas abstratos, né, que não nascem espontaneamente da polis, mas nascem de organizações transnacionais e tal, que concentram o poder, o que eles vão fazer? Eles vão crescer de influência sobre a polis, sobre os locais, né, sobre essas pessoas que estão vulneráveis. Então, sem a moral lar, né, dessas pessoas, você vai perder também o critério moral de conservação. Você não vai ter mais aquele senso de dever. Porque qual que é a consequência última, né? Cara, isso aqui tem uma política pública aqui que vai controlar tudo, um programa da ONU aqui que vai resolver a questão da poluição na minha cidade aqui, no meu país, e fechou. Ou seja, a consequência final é o esvaziamento de responsabilidade dada por Deus. Olha isso, cara. Então tem uma consequência remota aqui da perda do senso do oikos, do lar, do pertencimento à sua terra, né? Veja, não estou dizendo para você ser bairrista, tá? O ponto aqui não é esse. O ponto é você ter afeto, no sentido de querer preservar, no sentido de gratidão ao que Deus colocou ao teu alcance. Para você, nem todo mundo tem isso, pessoal, porque hoje é diferente, né? Nem todo mundo tem uma fazenda, né? Nem todo mundo vive da natureza. Mas, cara, pensa na sua vida. Você tem alguma coisa que isso aqui se aplica, tá? Todo mundo tem, em algum nível. E faça o seu melhor nisso, tá? Então, com esse esvaziamento, esse esvaziamento de pertencimento, né? As pessoas ficam vulneráveis, ou seja, deixam de ter responsabilidade por achar que algo está sendo feito. Então, o cuidado verdadeiro com a terra, né? Com a terra com T maiúsculo, que se materializaria no cuidado do seu terreno, do seu bairro, da sua comunidade, cede lugar a uma tecnocracia ecológica que não parte da sua polis, que não parte do seu lar, do seu bairro. Entendeu? Isso não faz sentido. Então, essas políticas centralistas que vêm lá de cima, né, de organizações internacionais e tal, elas não conseguem, por definição, elas não conseguem compreender a realidade local. É impossível. Então, uma consequência última disso aqui, mais uma remota também, é a uniformização arquitetônica, uniformização cultural, uniformização da maneira como você lida com o meio ambiente, entendeu? Nós vamos falar muito ainda nesse podcast sobre a questão das organizações transnacionais, principalmente relacionadas à educação. As políticas globalistas, centralistas. Vamos falar muito sobre isso aqui ainda, mas no ambiente isso é muito evidente, né? Então, a verdadeira visão sobre o ambiente, uma visão saudável, né, exige que você, por mais que você esteja na cidade, tá? No mínimo, cara, você tente reconstruir o oikos, tá? Reconstruir esse senso de lar, tá? Então, por mais que você não tenha lar ali, cara, eu vou tentar fazer o máximo aqui para tornar isso aqui meu lar. Aconchegante, né? Limpo, né? Com tudo bem tratado. Vou ajudar aqui a limpar aqui, às vezes, essa sujeira. Vou fazer um trabalho aqui comunitário com os meus vizinhos para a gente pintar esse muro que está pichado. Vão tentar cortar essa árvore. Vou falar lá para não cortar, que a árvore aqui está saudável, está bonita, não vai cair em cima de ninguém. Vamos deixar a árvore lá. Entendeu? Então, assim, são pequenas iniciativas que fazem a diferença, entendeu? Permite que o ser humano se harmonize com o meio ambiente de maneira ótima, né? Agora, se a árvore precisa ser derrubada, aí o pessoal que é ambientalista se choca, né? Cara, tem uma árvore que está, por exemplo, com uma raiz que está causando um problema estrutural no prédio. Tem que derrubar, tem que tirar de lá. Às vezes vai ser mais produtivo a gente derrubar uma árvore, construir um prédio, mas plantar mais atrás, né, para repor.
também vai ter que derrubar. Tem coisas que não tem jeito. O ser humano avança sobre a natureza, mas deve avançar de que maneira? Cultivando e guardando. Então, não tem jeito. Isso vai acontecer assim, de maneira ora ordenada, ora desordenada. Então, é nosso papel tentar, ao menos tentar, reconstruir, né, a integridade do oikos, né, no nosso universo, no nosso microcosmo, entendeu? Então, resgatar o amor ao próprio espaço, a sociedade, a sua comunidade, as pessoas que moram na sua comunidade. Criar laços de maneira que isso se reflita na tratativa dessa comunidade com a natureza, com o meio ambiente e aí por diante. Então, a ecologia, cara, ela começa em casa. A verdade é essa. A ecologia não é essa porcariada que a gente vê ideológica aí. O meio ambiente, que não sei... Esquece isso. A ecologia começa no âmbito local. É do local para o geral. Nenhuma solução central vai resolver os problemas locais. Esquece. Vai resolver um e outro conforme os interesses oligárquicos dos políticos, principalmente no Brasil. Agora, as soluções verdadeiras, elas vão partir, né, do localismo. Não tem jeito. Vão partir do local. Então, até criaram esse conceito, né, lá nos anos 80, de sustentabilidade, que a gente usa muito, sustentabilidade, né, usar o meio ambiente sem comprometer as gerações futuras e tal. Só que qual que é o problema da sustentabilidade? Quem usa esse termo, na maioria das vezes, tá? Usa de uma maneira como é que eu vou dizer? A deslocar o eixo da ética, que é o que a gente está falando aqui da oikofilia, para a gestão, entendeu? Então, não é mais você cultivar e guardar, é você gerir, entendeu? Então, é mais um sintoma, cara, que é típico do esvaziamento do senso de pertencimento às comunidades locais. Então, é sempre assim. Nos últimos anos, sempre é essa questão do localismo versus globalismo. Né? Sempre estão em contraposição em qualquer questão, principalmente questão ambiental. Então, o problema dessa ideia de sustentabilidade aplicada pelas organizações transnacionais é que elas pensam no ambiente e nas indústrias e como elas interagem, eles pensam de maneira tecnocrática, quantitativa. Então não levam em consideração as pessoas que estão lá naquela comunidade, não levam em consideração a estética do local, não levam em consideração os símbolos históricos. Em nome da sustentabilidade, já tiveram pessoas que, assim, derrubaram um parque para fazer, às vezes, um outro tipo de parque que pretensamente era sustentável, mais sustentável, mas que ficou horrível e não é mais sustentável que o parque anterior. Isso aconteceu na Alemanha um tempo atrás, né? Eu não vou lembrar o lugar aqui. Então, qual que é o problema? Isso elimina o sujeito moral e comunitário. Então, cara, toda hora isso acontece, de políticas globais se interporem e reduzirem a responsabilidade dos moradores locais. Cara, isso daí não tem como. Principalmente em metrópole. Vai baixar o nível, o senso de pertencimento. Tá certo? Vai baixar. Cara, não tem outra solução a não ser o cultivo do afeto pelo seu lar. Então, lar, até na acepção grega, o oikos, ele não está relacionado somente a um espaço físico, tá? Ele tem uma conotação de pertencimento. E agora, pensa comigo, você tem essa conotação com relação a algum lugar? Cara, se você mora em metrópole, eu tenho certeza que você não tem. Não tem. Não adianta. Por quê? Tudo ao longo dos últimos anos foi desenhado de maneira que a gente só usufrua da cidade, use a cidade e não crie raízes. Então, vamos lá. Qual que é um bom início, um ensaio de uma solução para esse problema, né? Do esvaziamento do senso moral, de preservação, de manutenção, de cuidado com o seu oikos, digamos assim. O primeiro ponto é você desenvolver um senso de pertencimento. Então, criar raízes. Como é que você cria raízes? Conhecendo outras pessoas, né? Criando iniciativas, né? E veja, não pensem só aqui na questão ambiental, no sentido de natureza, mas no sentido de cidade, tá? E na maioria das vezes isso aqui envolve problema.
Então, cara, tem um problema aqui no meu condomínio, um problema aqui na minha quadra, né? No caso aqui de Brasília, né, que é a super quadra, tem um problema no meu bairro aqui. Então vamos fazer uma iniciativa para a gente melhorar isso aqui. Por exemplo, época de chuva, cara, tem um retorno aqui que fica alagado. Cara, você vai esperar, se você que está me ouvindo tem condições financeiras e de tempo de organizar uma solução para melhorar como um todo o seu bairro, a sua comunidade, faça isso. Isso é muito presente na Inglaterra e nos Estados Unidos, principalmente nas regiões menos densas dos Estados Unidos. Isso é muito comum, né? Essa questão do senso de comunidade, as pessoas fazerem o trabalho ali o trabalho social como algo normal, né? Tem até uma estatística sobre isso que eu não vou saber de cor agora, mas que o americano ele faz bem mais serviço social, o americano médio, né, digamos assim, bem mais caridade, está bem mais envolvido nesse tipo de coisa em relação à sua comunidade, tá? Não em relação ai meu Deus, é o projeto do fulano de tal, lá da Assembleia Geral. Cara, não é isso, tá? A solução vai partir de você. Então, crie laços, desenvolva suas raízes, por mais, por exemplo, que você esteja em outro local, cara, que não é tua terra natal, né? Com o tempo você vai criando amizade, fortalecendo laços, vai criando comunidade de famílias, como dizia o próprio Aristóteles, né? E vocês vão melhorando o local. Então veja que o oikos, tentem entender isso que eu estou falando, eu estou até tentando me expressar no sentido que eu estou pensando, que o oikos ele envolve um senso de pertencimento de modo que a parte física dele, a natureza do oikos, física, material, somente reflete a ordem interior dos seus membros, tá? Da sociedade, das pessoas que estão habitando esse oikos, esse lar, essa aldeia, né? Digamos assim, no sentido da política de Aristóteles, né? A aldeia, né? Essa comunidade. Então, a solução para lidar bem com o meio ambiente, com a natureza que está perto de você, né? Para construções novas, para onde você mora. Cara, esse podcast é sobre você e onde você mora, entendeu? Se tu não entendeu isso ainda, eu tô deixando bem claro aqui. Então, como agir bem diante disso, tá? Cara, por meio da virtude. É pensar em cultivar e guardar e melhorá-lo. Melhorar o ambiente de todos os modos possíveis. Esteticamente, de maneira ambiental mesmo, preservando a natureza, assim, tratando bem os animais, deixando com que a natureza frutifique, né? Plantando mais também, e usando a natureza na medida do possível, né? Então a natureza está aí para usufruir. Então pega o fruto, às vezes se tiver que cortar uma árvore para fazer um projeto que é necessário, não tem problema. Então isso, hoje, cortar uma árvore é como se fosse um homicídio, né? Meu Deus, cortou uma árvore. Gente, a árvore, ela pode ser cortada, entendeu? Então tudo tem o seu contexto, tá certo? Assim, as coisas podem ser feitas, tá? A nossa natureza é muito complexa, então não existe uma regra geral para coisas tão específicas assim, tá? Então, o mandato original do Gênesis, ele não mudou. Então, ser homem, ser humano, é ser guardião desse jardim, tá? Mesmo quando o jardim ele se torna um deserto, como é o caso das metrópoles, né? Então, o jardim, cadê o jardim? Né? Cadê o senso de pertencimento? Que é o oikos aqui? Né? Ninguém se sente mais assim na metrópole. Mas você pode começar isso dentro do seu lar, no seu condomínio, no seu bairro, e aí vai expandindo, tá certo? Esse tipo de mentalidade do oikos é muito importante, porque ela parte do afeto, tá? Como eu falei, a ordem física, a ordem natural, ela é reflexo da ordem interior, tá certo? Então, é uma questão de gratidão a Deus, né? De ordenar onde você está. Então, cara, é aquela coisa que o Jordan Peterson até falou uma vez no livro dele, eu não sei se é o 12 Regras para a Vida ou o segundo livro dele, que ele fala até o seguinte, olha, determine, né, para você mesmo, né, se determine a transformar um cômodo da sua casa o mais belo possível. Você se dá assim 1 mês para isso. Seu objetivo ao longo de 1 mês é deixar o seu cômodo o mais belo possível.
Qual que é o ponto do Jordan Peterson aqui? O ponto do Jordan Peterson não é, deixei o cômodo belo, que legal, é um baita esforço legal. Não, é você se atentar que há beleza, entendeu? Que às vezes a gente só vai usando os cômodos da casa, né? Vai chegando assim, usei o sofá, tô na sala, fui pra mesa, cozinha, quarto, banheiro, a gente está usando. A gente está aderindo implicitamente à ideia do Le Corbusier, né, o arquiteto, como o lar como uma máquina de morar. E não é isso. O lar é oikos, tá certo? Então, o lar é oikos e também participante, de certa maneira, do oikos, que é esse afeto ao local onde você mora, tá certo? Então, a verdadeira, uma visão saudável, ambiental, uma boa filosofia do ambiente, né, como diz o Scruton, é o que vê na Terra, na natureza, é uma gratidão, realmente, mas um bem divino, um bem criado pelo Senhor, a ser cuidado e utilizado, cultivado e guardado, entendeu? É claro que lá no Gênesis, essa questão ela é mais voltada ao masculino, mas existe uma analogia para todo ser humano, isso aí é óbvio, né? Então, deve ser um lugar, né, onde você mora, o seu oikos, o seu lar, deve ser um lugar onde a ordem natural ela reflete a ordem moral, tá? Então, a ecologia, a boa tratativa com o meio ambiente, ela não é política. Não é política, no sentido, na acepção moderna de política, né? Na acepção antiga, ela é política mesmo, né? Ela é arte do bem comum. Mas ela é virtude, tá? Ela não é política transnacional globalista, né? Ela parte da iniciativa de cada um, tá? Então, quanto mais nós formos omissos em relação a isso, né? Partindo do menorzinho, do microcosmo e for aumentando, quanto mais formos omissos, mais estaremos vulneráveis a pessoas controlarem onde nós moramos sem que elas saibam o que é melhor para nós, tá? E na maioria das vezes são políticos. Então, não é o caso, tá certo? Então, por meio da prudência, por meio da virtude, devemos usar aquilo que Deus criou a nosso favor, como diz São Tomás, na questão 66, lá, né, da secunda, o bem, os animais, né, a natureza deve ser usada ao bem comum. Faz parte da política no sentido de arte do bem comum, faz parte dela usar a natureza, né? Porém, sem deixar de cultivá-la e de protegê-la, né? De guardá-la. Então, é isso que nos permite viver bem, é isso que nos permite entregar para a próxima geração, né? Um lar. Veja, não é um planeta, né? Tipo, o planeta melhor para os meus filhos. Cara, não é isso, é um lar. Então, pense nas próximas gerações aí que vão nascer aonde você está agora, né? Como seria melhor se tivesse, às vezes, algo melhor, né? Mais bonito, mais bem preservado e tal. Então, é algo interessante. Nós somos mordomos da natureza nesse sentido, tá? Então, a ecologia, no fim das contas, ela é uma espécie de harmonia entre o homem e o mundo, entre o homem e a criação, por meio dos mandatos dados por Deus, a sua criação, a sua imagem e semelhança ao homem, né? Então, para hoje é isso que a gente tinha, então vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. Eu acredito que é um bom start aqui para a gente falar sobre outros assuntos no futuro. Espero que a gente possa refletir sobre a ecologia da maneira como ela é bem apresentada pelos clássicos e pela revelação cristã. Aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigado pela audiência e até mais. Deus abençoe vocês. Valeu!